Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar mais uma vez, um assunto pertinente aí ao nosso dia a dia, né? Trazendo os acontecimentos atuais à luz da palavra de Deus, observando as coisas de acordo com o que está escrito para a nossa compreensão. Há um medo generalizado no mundo inteiro, no Brasil, aqui na França e em todos os países, devido a este problema de saúde que está acontecendo, né? Ninguém sabe exatamente de onde que veio, de onde surgiu, como surgiu. O certo é que há a doença e há uma grande loucura, digamos assim, por parte das pessoas e das autoridades, pessoas sinceramente com medo, preocupadas, e pessoas se utilizando deste medo, se utilizando deste problema para criar outro problema. Nós vemos uma boa parte da população preocupada, sim, sinceramente, com o problema, preocupada com a sua saúde, preocupada com a economia dos países, com o pós, né, o que vai acontecer depois dessa coisa toda, depois que isso tudo passar. E tem outra parcela da população, em todas as esferas da sociedade, há um grande número de pessoas se aproveitando deste problema para criar um outro problema. Ou seja, não estão preocupados em resolver o problema, mas se aproveitar do problema para criar outros problemas para as pessoas e se darem bem em cima deste problema. São as aves de rapina, né? Os urubus precisam se alimentar, os coveiros precisam sobreviver. Porém, a diferença entre os urubus e os coveiros dessas pessoas é porque os urubus não matam ninguém. Os urubus se alimentam das carniças que já estão mortas, que morreram por outras causas. Eles não matam. E os urubus também não podem matar o boi, né? Tem uma musiquinha, né, que fala assim, que o urubu está com raiva do boi. E eu já sei que ele tem razão, porque o urubu está querendo comer, mas o boi não quer morrer, falta alimentação. O urubu não mata o boi. Coveiro também não mata pessoas para poder receber o salário. Ele presta um favor à sociedade. Porém, essas pessoas que estão se aproveitando dessa pandemia, dessa doença, elas são piores do que a ave de rapina, são piores do que o urubu, são piores, né? Porque elas querem matar as pessoas. Elas estão torcendo pela morte de milhares de pessoas para terem razão, para se darem bem, para realizar os seus projetos, os seus propósitos. Todavia, não é sobre esse tipo de pessoas que eu quero falar. Eu quero falar do medo. Eu quero falar do medo. O medo é real, é válido, é. Nós precisamos ter medo. Não é errado ter medo. Ter medo é necessário. Se a gente não tivesse medo, nós todos já teríamos morrido. Porque você só não atravessa o sinal vermelho porque tem medo. Você só não enfia um prego na tomada ou não pega num fio de alta tensão porque você tem medo de morrer. Você não atravessa um rio, uma cachoeira forte, porque você tem medo. Tem gente que não viaja de avião porque tem medo de morrer, né? Tem medo do avião cair. Então, o medo conserva você vivo. Então, conserve seu medo. Agora, nós precisamos enfrentar o medo. Não digo que não devemos ter medo. Nós precisamos enfrentar o medo. Isso é coragem. Coragem não é o contrário do medo. Coragem é fazer a coisa ainda com medo. É enfrentar o medo, né? Mas o que me chama a atenção é que as pessoas estão com tanto medo de morrer desta doença, estão com tanto medo de morrer dessa enfermidade que estão entrando em pânico. Não querem sair de casa e acham que a solução é ficar em casa. Eu já falei repetidas vezes, eu sempre estou discutindo que eu sou totalmente contra a prisão domiciliar. Essa lei arbitrária que obriga você a ficar em casa ainda contra a sua vontade, que você não pode trabalhar, você não pode ter a sua vida, você não pode visitar seus parentes, você não pode simplesmente caminhar na frente da sua casa porque pessoas acham que você não pode sair, né? E um direito básico da sociedade é o direito de ir e vir. Ninguém pode te privar do seu direito. Isso está no direito, né, do homem. Né? O direito, o código do homem, na Constituição do nosso país, o Brasil, tem
esse princípio fundamental que é o direito de ir e vir. Tem pessoas abrindo mão desse direito, entregando a outrem e ainda festejando. E ainda levando adiante esse negócio. Os governadores, os governantes, né, estão tirando esse direito seu, estão te rastreando, estão invadindo o seu celular, invadindo a sua casa, a sua privacidade, te privando de tudo que é mais sagrado, que é mais inerente ao homem, e as pessoas estão aplaudindo, estão entregando esse direito, estão aplaudindo ainda essas autoridades. Eu não consigo entender isso. Mas, ao mesmo tempo que essa pessoa tem me dito, Israel, por causa de medo, eu não vou sair porque eu tenho medo, temos que ficar em casa porque a doença está aí, ninguém quer morrer, o importante é a saúde, o importante é preservar, né? E blá, 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 blá. Tudo bem, é justo, o medo é razoável, o medo é, mas existe um vírus muito mais letal, mais contagioso, mais perigoso do que o coronavírus. Você sabia qual que é? É o vírus do pecado. E ele não foi descoberto agora. O pecado está desde que existiu o homem na face da terra, que esse vírus assola a humanidade e mata. E pior, ele não mata só agora, ele mata 2 vezes. Porque haverá a segunda morte. Está escrito que a alma que pecar, esta morrerá. E o salário do pecado é a morte. Então a morte existe por causa do pecado, eu vou morrer, você vai morrer em consequência do pecado. Não exatamente do meu pecado, pode até ser. Eu posso morrer em decorrência de um pecado que eu cometer, sim. Porém, ainda que eu viva uma vida que não pecasse, se isso fosse possível, eu viver toda a minha vida sem cometer um pecado, ainda assim eu morreria em decorrência do pecado, porque a morte entrou no mundo por causa do pecado de Adão. Então, todas as pessoas que morrem, ela morre em consequência do pecado, certo? Não exatamente do seu em particular, mas do pecado principal, do pecado original. Se não houvesse o pecado no Jardim do Éden, não haveria morte. Por um homem entrou o pecado e assim a morte. Mas as pessoas não temem isso. E eu vejo pessoas que conhecem as Escrituras, que servem a Deus, que se dizem cristãs, porque em princípio essa minha palavra se dirige mais aos cristãos que conhecem a palavra de Deus, porque nós falamos coisas espirituais para com os espirituais. Porque o homem que não tem Jesus, que não conhece as Escrituras, não entende as coisas de Deus, porque eles parecem loucuras. Nós somos loucos para ele, então não tem como você argumentar ou discutir ou querer que as pessoas entendam palavras espirituais se a sua mente é carnal. Por isso que eu me dirijo mais a todos, porém a ênfase aqui que eu dou é para pessoas que conhecem as Escrituras, ou que deveriam conhecer, não é? Porque aqueles que professam a Cristo, que seguem a Cristo, devem obrigatoriamente conhecer as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Está escrito na palavra. Mas as pessoas não têm medo do pecado, né? A mentira mata, mas as pessoas não deixam de mentir. Como assim, Israel, que a mentira mata? Você levanta um falso testemunho, uma calúnia, mente e leva pessoas à morte. Muitas pessoas têm morrido e continuam morrendo em consequência da mentira, ou que alguém proferiu acerca dela, ou que ela mesma proferiu e depois, quando é descoberta, ela morre por causa daquela mentira. Mas as pessoas não param de mentir. As pessoas mentem o tempo inteiro. E está escrito que os mentirosos serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. E esta é a segunda morte. Entende? Então a mentira, além de poder te matar agora, seu corpo físico, ela pode te matar eternamente. Porque os mentirosos serão lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte. Portanto, o mentiroso morrerá 2 vezes. Mas as pessoas não param de mentir. As pessoas não ficam em casa para não sair para mentir. Isso é hipocrisia. Depois